Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 5 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Quero renovar o meu pedido para cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal de evangelização, se inscreva aí embaixo, vai estar escrito inscrever, se inscreva, ative o sininho de notificações e todos os dias que você ouvir a pregação, deixe o seu comentário. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando muito nessa missão, porque enquanto mais o canal crescer, mais pessoas nós vamos atingir com a palavra de Deus e com a evangelização. O Evangelho de hoje, quando nós lemos ele literalmente, nós podemos assustar com a decisão de Jesus de permitir que aqueles demônios fossem para aquela manada de porcos. Mas o mais importante desse Evangelho não é os porcos. O mais importante desse Evangelho é a libertação daqueles 2 homens. E foi isso que aquele povo não entendeu. Quando Jesus chega ali, ele vê aqueles 2 homens que estavam possuídos pelo demônio. E os demônios levavam aqueles homens para os túmulos. Esses homens possuídos pelos demônios, eles estavam atormentados. Eles estavam dominados, controlados pela influência do inimigo. Eles estavam vivendo uma vida de morte. E o inimigo, ele agia na mente daqueles homens e impediam que eles pudessem viver novamente. Aquele símbolo daqueles homens estarem saindo do cemitério significa justamente isso. O que o demônio quer fazer com as pessoas. O demônio, ele quer levar todos para o abismo, para a morte. E nós não podemos esquecer disso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Satanás se rebelou contra Deus, a Bíblia vai dizer que houve uma batalha no céu. E Satanás e seus anjos, que queriam tomar o poder do céu, eles foram precipitados no inferno. E a partir daquele momento, eles foram expulsos da eternidade. E eles não têm mais direito à vida eterna. Eles são os únicos que já estão condenados, Satanás e seus anjos. Então a missão de Satanás é essa. É tentar impedir de todas as formas que nós
homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Senhor, possam ter direito ao lugar que era deles, de onde eles estavam. Por isso, nós temos uma batalha espiritual para travar todos os dias. Mas Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele veio para nos libertar das garras do inimigo. Jesus veio para nos fazer livres. E Ele não quer nenhum de nós presos. Ele não quer nenhum de nós sendo escravos do pecado, sendo dominados pelo maligno. Por isso Jesus veio derramar o seu sangue precioso para nos dar vida e vida em abundância. E uma certeza que eu tenho em mim, meus irmãos e minhas irmãs: onde Jesus está, o mal não prevalece. Onde Jesus chega, os demônios são expulsos. O inimigo não resiste à presença do Senhor. Por isso que quando Jesus chegou ali, a presença de Jesus incomodou aqueles demônios. Quando nós olhamos para aqueles homens e para o que Jesus fez por eles, os libertando das garras do inimigo, do poder do inimigo, da opressão que Satanás estava fazendo na vida deles, nós vemos algo maravilhoso. Nós vemos a libertação e vemos que o inimigo é sujo, o inimigo é traiçoeiro. Para o povo judeu, os porcos, eles são símbolos de impureza. E é justamente para esses porcos que Jesus permite que os demônios possam ir. Aqueles porcos então caem rio abaixo e os donos ficam assustados. Mas algo também extraordinário acontece aqui, nós precisamos entender. Aqueles demônios, eles dependiam de uma ordem de Jesus. E o inferno é algo tão terrível que nem os demônios queriam voltar para lá. O inferno é algo tão terrível que não é lugar para nenhum de nós. Nós somos cidadãos dos céus, é por isso que nós temos que lutar todos os dias para estarmos na presença do Senhor. E quando Jesus expulsa aqueles demônios, liberta aqueles homens, e Ele permite que aqueles demônios pudessem entrar naqueles porcos, acontece algo que nós devemos muito refletir também. Os homens que estavam tomando conta daqueles porcos, eles vão então contar para o povo da cidade, para os donos daquela manada de porcos, o que havia acontecido. E o Evangelho faz questão de dizer que eles foram contar, inclusive, o caso dos possuídos pelo demônio. Eles foram avisar, mas aquela população, as pessoas daquela cidade, eles ficaram muito mais preocupados com a perda dos bens materiais do que com a libertação daqueles dois homens. Eles ficaram muito mais preocupados com o prejuízo material que eles tiveram do que a vida daqueles dois homens, a dignidade daqueles dois homens que havia sido restaurada por Jesus. Meu irmão e minha irmã, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu creio que Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para aqueles porcos. Claro que não era para prejudicar aquele povo. Mas isso foi um simbolismo para dizer qual é o lugar de Satanás. O lugar de Satanás não é na vida de nenhum filho de Deus, de nenhuma filha de Deus. O lugar de Satanás é na imundície, é naquilo que não é puro. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, como nós meditamos. Nós somos templo do Espírito Santo. Então Satanás, ele não tem poder, ele não pode ter poder de dominar a vida de nenhum de nós, porque nós somos lavados, nós somos purificados com o sangue de Jesus. E vai nos mostrar quantas vezes o ser humano ambicioso com o poder, com o ter, esquece do seu irmão, do seu próximo,
Aquela cidade deveria ficar toda feliz e deveria convidar Jesus para ficar ali. Porque aqueles homens possuídos pelos demônios estavam assustando toda a região. Mas a única preocupação deles era os bens materiais que eles tinham perdido. Quantas vezes, tantas pessoas ainda agem assim. Nós esquecemos o ser humano e preocupamos tanto com as coisas materiais. Tem uma frase que eu gosto muito de refletir, ela fala assim: as coisas foram feitas para serem usadas, e as pessoas foram feitas para serem amadas. Então, porque muitas vezes nós amamos as coisas e usamos os homens, e isso deve ser uma reflexão muito séria para nós, porque no mundo de hoje, as pessoas, por causa do poder, da ganância, matam, tiram a vida do semelhante e esquecem que todos nós somos irmãos. E hoje o Senhor nos chama para refletir que Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos libertar. E que a nossa primeira preocupação deve ser com o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão vir por acréscimo. Nós temos sim uma batalha muito grande. Porque o inimigo, ele vai nos tentar. Ele vai fazer sempre de tudo para nos tirar da presença de Deus. Mas como nós meditamos, Jesus está no barco da nossa vida. Jesus está conosco. Nós somos dele. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, é morada do Senhor quando nós recebemos a Eucaristia. Então nós estamos revestidos de Deus. E nós não podemos permitir que Satanás entre para destruir a nossa vida. Que Satanás entre para destruir a nossa família. Que Satanás entre para roubar os nossos sonhos e para nos levar para a morte. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O inimigo, meu irmão e minha irmã, ele só entra quando ele acha abertura na nossa vida. O inimigo só entra quando ele acha brechas na nossa vida. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando o Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Nos revestindo com o sangue do Cordeiro, fortalecendo a nossa vida, sabendo que a nossa vida está guardada pelo Senhor, que a nossa família está guardada pelo Senhor, que aquilo que nós temos e somos pertence ao Senhor. E assim, o inimigo, ele não vai ter poder. A palavra de Deus nos aconselha: vigiai, pois, o vosso inimigo adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando a quem devorar. E nós damos brechas quando nós saímos da presença de Deus. Nós damos brechas quando nós rejeitamos a salvação, quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Quando queremos viver como pessoas que não foram batizadas, que não foram crismadas, que não tiveram uma experiência com o Senhor. E nós temos essa graça de Deus, de saber que Ele está conosco, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, e que nós somos selados com o seu sangue precioso. Uma coisa que eu gosto muito de meditar e que eu procuro trazer para a minha vida: Satanás, ele é um derrotado. Satanás é um derrotado. Ele e os seus anjos já estão derrotados. Em Cristo nós somos muito mais fortes do que ele. Nós não podemos permitir que Satanás pareça grande, mas nós temos que colocar no lugar que é dele. Um lugar de condenado, um lugar de derrotado. E nós devemos nos portar e andar como filhos de Deus, lavados e remidos no seu sangue. E o Senhor Jesus, do mesmo jeito que Ele deu para os discípulos a autoridade, Ele também dá para cada um de nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos
a autoridade do Senhor Jesus para não permitir que o inimigo toque na nossa vida, naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, na nossa família. Nós temos a autoridade do Senhor para dizer que na nossa vida Ele não tem lugar, que na nossa casa Ele não tem lugar. Ele é o dono da morte, mas nós temos um Deus que é o Senhor da vida, e por isso o Senhor nos dá essa graça. O Senhor nos libertou das garras do inimigo, para nós vivermos uma vida nova. E o Senhor deseja que todos nós, possamos dizer sim a Ele. E que quando Satanás vier contra a nossa vida, ele possa encontrar a nossa casa, o nosso coração, cheio, repleto da graça de Deus, repleto da presença do Senhor Jesus. E assim, ele não vai ter vez, ele não vai ter lugar. Está na hora do povo de Deus se levantar, declarar o senhorio de Jesus. Declara aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nos ambientes que você vive, que Jesus é o Senhor, que é Ele que reina, que é Ele que governa. E assim, nós vamos derrotar todo o mal que se levantar contra nós, porque nós somos selados, lavados e revestidos com o sangue do Cordeiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia, eu quero entregar a minha vida, a minha família e a vida de cada pessoa que está participando comigo dessa oração. Senhor, eu creio que assim como o Senhor expulsou aqueles demônios, o Senhor continua agindo no nosso meio, libertando o seu povo da opressão, libertando o seu povo das garras do inimigo e nos dando vida nova. Faça, Senhor, com que possamos, pelo seu nome, assumir a nossa identidade de batizados, assumir a nossa missão de renunciar a Satanás e às suas obras e de dizer sim ao projeto do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos andar, Senhor, e nos comportar como novas criaturas. Eu quero declarar, Senhor, e convidar cada irmão e cada irmã para declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, o dono da minha vida. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, tudo que o Senhor me deu, eu consagro ao Senhor e confesso e declaro o senhorio de Jesus na minha vida. E que cada irmão, que cada irmã pela fé possa também estar declarando isso com a certeza que o inimigo não tem lugar, porque a nossa vida, a nossa casa está preenchida pelo Senhor, pelo seu amor. E nós vamos prosseguir na fé, e nós vamos crescer na fé, e vamos pisar na cabeça do inimigo, e nenhum mal que se levantar contra nós prosperará. Nenhuma tempestade que se levantar contra nós poderá nos destruir, porque nós estamos selados, lavados e purificados com o seu sangue precioso. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.